Shalom. Neste breve entendimento, nós falaremos basicamente sobre Romanos 12:2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do Eterno de Israel. Durante algum tempo eu tenho refletido sobre até que ponto temos nos moldado a forma deste mundo, até que ponto temos vivido de acordo com o padrão que esta sociedade tem nos oferecido. E eu falarei sobre esta reflexão a partir de agora. E oro para que o Espírito de Deus traga luz ao coração de cada um, mostrando qual forma cada um tem tido, né? E então falarei sobre a sociedade em que estamos inseridos, farei referência aos seus princípios e aos seus valores, e de modo algum estarei me referindo a pessoas. O foco é uma ideologia que infelizmente vivemos sem perceber. E de tudo o que eu falarei aqui, sem dúvida, também estou falando para mim mesmo. Então a primeira coisa que podemos perceber nessa sociedade é que o ter e o fazer determinam o ser. Estamos em um contexto cultural onde alguém é alguém por aquilo que tem ou por aquilo que faz. O ser humano cada vez menos tem valor, os sentimentos e emoções do outro são cada vez menos significantes, a vida do homem vale cada vez menos. O ter e o fazer valem mais do que o ser. E você já reparou que ao encontrar alguém parece sair de uma forma quase que automática a primeira pergunta: o que você está fazendo da vida? É como se o que eu faço valesse mais do que quem eu sou. Porque neste mundo o que eu faço determina o capital que tenho, e o capital que tenho estabelece se sou alguém ou ninguém. Certa vez Yeshua chamou 12 pessoas e os nomeou. E essa palavra nomear tem o sentido de tornar alguém. E Yeshua tornou alguém aqueles homens. Interessante que eles se tornaram alguém quando deixaram tudo o que aparentemente tinham e faziam, de acordo com Marcos capítulo 3, verso 14. Eles deixaram suas redes, deixaram seus afazeres, deixaram seus barcos, deixaram o que tinham, o que os faziam ser alguém naquela sociedade. Eles deixaram. Mateus 4, verso 20 e 22. Não estou fazendo apologia à pobreza, ou a não ter uma casa, ou um carro, ou algo material. Porém, eu estou trazendo que não são estas coisas que nos fazem alguém. E não as podem ser, que determinam que alguém é alguém, ou alguém não é ninguém. Então crescemos com a ideia de que temos algo. E você já não ouviu em sua infância algo do tipo: isto é teu, não dê e nem preste a ninguém? A ideia de posse foi implantada em nossas mentes, em nossa mentalidade. Eu tenho, é meu, isso é meu, eu não dou a ninguém. E isto faz com que pensemos que a vida que tenho é minha, que as coisas que possuo é pelo meu próprio esforço. E isto gera um egoísmo, sendo que a natureza de Deus é dar, sendo que a natureza do Eterno é generosa. Ele dá a vida aos homens, ele deu seu filho pelos homens. João 3,16, ele dá Canaã. Eu falo que Deus dá, e não estou falando que não necessite de esforço para se obter o que Deus dá. Mas a questão é que a natureza de Deus é generosa. A natureza do Eterno é generosa. E a verdade se reflete nas palavras que um dia Paulo Shaul disse, recordando a fala de Yeshua, a qual é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. E quanto ao ter, observamos que no idioma hebraico, nas escrituras, não se tem o verbo ter. Isso porque Deus é dono de tudo e tem tudo. E Ele nos dá a graça de cuidarmos de suas coisas. O que tenho, na verdade, não é meu, mas é de Deus. O fôlego que tenho, na verdade, não é meu, mas é do Eterno. Um dia Paulo chegou a essa conclusão dizendo que não tinha nada e que considerava tudo perda por causa do conhecimento do Messias, por causa do conhecimento de Cristo. Filipenses 3:8. E achamos que temos um ministério, cremos com todo engano do nosso coração que temos uma verdade absoluta, uma visão perfeita. E que se alguém não se enquadra dentro deste meu ministério, o que mais parece um partido político, então não ajudo de alguma forma este que aparentemente está fora da minha verdade. Nos preocupamos com a imagem do meu ministério, a minha visão. O que quero trazer aqui é o não pensamento corporativo que há, e também a exclusão de uma visão diferente. Muitos hoje se matam por causa de visão. Há uma só cabeça e uma só visão. Porém, há funções diferentes e precisamos compreender isso. Eu não tenho a verdade absoluta, mas sim uma parte da verdade que se completa com outras partes do corpo de Cristo. Pode não haver concordância? Pode. Porém, temos que entender que o foco nunca é a exposição de uma pessoa.
Eu não concordo com muitas coisas, mas isso não me dá o direito de julgar alguém. Eu simplesmente devo seguir fazendo o que me foi proposto a fazer. A Deus cabe o julgamento. E é engraçado que Yeshua, por mais que não concordasse com algumas ações farisaicas de sua época, e até se opunha, contra elas, ele estava junto com eles nos sábados na sinagoga, comia na casa deles, mas não estava comprometido com suas ações. Lucas 7,37 nós podemos ver isso. Isso me mostra que posso não concordar com as ações ou visão de alguém, mas mesmo assim posso sentar na mesma mesa. Não com um sentimento falso, porque Yeshua falava e expunha o que acreditava, o que vivia. Yeshua não se sentava à mesa e dava um sorrisinho falso e batia nas costas. E uma outra faceta desta sociedade é a mentalidade e o pensamento que a expressão time is money nos traz. Quantos de nós já não ouviram a famosa frase? Time is money, tempo é dinheiro. O tempo é igualado à busca de um lucro. O tempo tem fins lucrativos. Um dos pensamentos do capitalismo é que tudo deve haver um retorno lucrativo. Deve lucrar-se com tudo. Toda realização deve ter um resultado e de preferência imediato. E ainda os meios justificam o fim. Ou seja, tudo o que eu faço em Deus tem um resultado sim. Mas se eu somente penso no resultado de uma maneira humana, eu corro o risco de manipular os meios para se chegar ao resultado desejado. Por exemplo, se fazemos um evangelismo somente com a mentalidade no resultado de obter muitas almas, então nós corremos o risco de manipular ou modificar a verdade de Deus de acordo com aquilo que cada pessoa quer ouvir. O resultado pertence ao Eterno e não a nós. Yeshua não manipulou a verdade ao dizer à multidão que eles deveriam negar a si mesmos e deixar tudo, se assim o quisessem segui-lo. Yeshua não estava preocupado em que uma multidão o seguisse, mas sim que houvesse verdade no segui-lo. Lucas 9:23 você pode ler isto. E voltando ao tempo, vemos que temos, na maioria das vezes, nos rendido à frase time is money, porque diariamente entramos em um ativismo que nos consome. Até mesmo dentro da igreja, dentro das congregações, temos vivido uma prisão do fazer e fazer e fazer e fazer. As pessoas são secretárias, mas também querem ser pastor, ao mesmo tempo querem cuidar das crianças e dão aula na escola dominical, fazem visitas. Há um pensamento de que quanto mais coisas eu fizer em menos tempo, mais me sinto útil e produtivo. E enquanto na verdade não está havendo uma real produtividade dentro da área na qual esta tal pessoa foi chamada de fato. Nos tornamos escravos do tempo, enquanto o tempo é que deve estar a nosso favor, e sem contar o fato de que estamos desobedecendo o mandamento do descanso. Êxodo 20, verso 9 e 10. Paulo é muito claro em falar que há diversidade de dons e ministérios, e nem todos têm o dom de curar, nem todos são apóstolos, são enviados, são emissários, nem todos falam diversas línguas, nem todos foram chamados para ensinar. 1 Coríntios 12:30. O problema é que todos querem curar, todos querem ser apóstolos, todos querem ensinar. Porém, se o que ensinar quer operar outros ministérios e outros dons os quais não lhe foi concedido, o tempo do seu verdadeiro chamado será roubado. Yeshua veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era o propósito ainda de se pregar aos gregos, aos gentios, estrangeiros. Se Yeshua tivesse essa ideologia, certamente não teria cumprido totalmente a missão para com a casa de Israel. Mateus 15:24. É interessante observarmos uma passagem em Atos que nos diz que a comunidade dos discípulos estava crescendo, mas os gregos diziam que suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. E então houve ali naquela situação uma reunião com os apóstolos, com os emissários de Yeshua, e foi decidido que houvesse a escolha de 7 homens para cuidarem deste negócio. Porque os apóstolos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Eles foram chamados para o ministério da palavra e a oração. E se eles servissem às mesas, não seriam tão produtivos na palavra e na oração. Atos 6, 2 e 4. Então usemos o tempo para aquilo que realmente fomos chamados. Se você foi chamado para algo, faça este algo. Seja produtivo nisso. E não caiamos neste ativismo que nos desfoca, nos desloca. Quando estamos neste ativismo proposto por este século, estamos na realidade perdendo tempo. O diabo é especialista em camuflar mentiras como se fossem verdades. Quando o inimigo está falando não perca tempo, faça e faça, na verdade está dizendo perca tempo, fazendo coisas que você não foi chamado para fazer.
E um outro ponto a ser notado é que nunca se ouviu tanto sobre o bem-estar do homem. Há uma busca incessante pela felicidade, pela paz. O ser humano quer se sentir cada dia mais realizado, satisfeito. E esta busca também se infiltrou em um relacionamento com o Eterno, com Deus, com Elohim. O homem se achega a Deus porque quer se sentir bem, busca se realizar em algum ministério, busca se satisfazer na obra de Deus. Pessoas se sentam nas cadeiras querendo uma palavra que alimente seus egos, que as façam se sentir importantes. Quero deixar claro que Deus também nos consola, né, nos dá palavras de encorajamento, porém a questão é com qual pensamento nos achegamos ao Senhor. Porque quando Deus confronta, há uma mudança, há um arrependimento, as pessoas não suportam e se afastam do Eterno. Essa foi uma boa estratégia do nosso inimigo, porque esta busca por se sentir bem nos afasta do relacionamento profundo com Deus, sendo que o encontro verdadeiro com o Senhor fará com que caiamos ao chão, fiquemos cegos como Paulo, né? Haverá um confronto com uma mudança de trajetória. Veremos que não somos tão bons quanto pensávamos ser, para que então nós reconheçamos que precisamos de fato da graça do Senhor. A busca pelo bem-estar afasta-nos das Escrituras, porque quando nos deparamos com elas, vemos que a nossa conduta de vida não está tão correta como imaginávamos. Os nossos pecados são expostos e isto, a princípio, nos traz um sentimento de tristeza e não traz bem-estar. A correção, por um momento, é de tristeza, mas depois sim produz frutos pacíficos de justiça, de acordo com Hebreus 12, verso 11. Mas a ideia de sermos desmascarados perante a santidade do Santo dos Santos, no presente, não nos parece nem um pouco agradável. Então que tiremos esta mentalidade do bem-estar. O Senhor nos dá bem-estar sim, Ele nos dá shalom, nos dá plenitude de vida, mas que não nos acheguemos a Ele para isto. E a respeito da importância aos sentimentos do outro, né? Quantos livros de autoajuda existem, né? Quantas terapias alternativas, cada dia aumenta a procura por terapias e psicólogos, cada dia novos livros são escritos, mas por que isto? Talvez uma das respostas seja porque o homem cada vez menos se preocupa com as emoções e sentimentos do outro, e em contrapartida o outro está cada vez mais necessitado por ouvir algo que torne as suas emoções importantes. Como ninguém dá importância ao que eu sinto, então preciso eu mesmo procurar dar importância através de um livro de autoajuda. Preciso de um psicólogo que me ajude a dar importância ao que eu sinto. Assim surgem os problemas da alma. O presente século se afasta do outro, se afasta do relacionamento, desvaloriza as emoções do outro. Por que o aumento dos assassinatos? Será que é porque a vida do homem já não vale tanto? Já não há tanto problema em tirar a vida de alguém, seja por palavras proferidas ou por uma arma de fogo? Porque se ninguém se importa com o que eu sinto, então não tem por que me importar com o outro. Este é um pensamento vigente neste mundo. E infelizmente a maioria de nossas igrejas, de nossas congregações, tem se moldado a isto. Ou seja, a compaixão está se extinguindo do nosso meio. Não se vê tanto um sentir junto, um chorar com os que choram, um alegrar-se com os que se alegram, de acordo com Romanos 12:15. Eu mesmo já agi muito desta forma. E já testemunhei também moradores de rua que entraram em templos e só houve olhares tortos e pouca importância com o sentimento daquela pessoa. Ou seja, não há um desejo de saber se aquela pessoa perdeu o pai ou a mãe, se está com fome, com frio. E Yeshua se compadeceu da multidão que o seguia. Daqueles que estavam doentes, Marcos 6,34, daqueles que estavam com fome, Marcos 8,2, aqueles que estavam como ovelhas sem pastor, Mateus 9,36, e aqueles que perderam alguém da família, Lucas 7,13. E isso não quer dizer eu me importar na situação do outro, e principalmente daqueles que não estão dentro da mesma casa, ou seja, aqueles que estão em Yeshua. As escrituras nos falam de um importar, mas aqueles que já estão dentro da casa, ou seja, estão ligados em Yeshua. Aqueles que estão fora, eu já não posso me importar. E o que significa importar? Hoje nós estamos familiarizados com a linguagem do computador. Se eu pego um arquivo e importo para uma pasta, eu estou pegando aquele arquivo e colocando dentro da pasta. Ou seja, eu não posso me importar com aqueles que não estão vivendo o mesmo reino que eu estou vivendo. Eu não posso, porque se eu falo que estou me importando, eu estou me colocando dentro daquele reino, dentro daquela situação. Eu posso sim dar importância ao sentimento do outro, que não está no mesmo reino que eu, mas não viver a mesma situação dentro daquele reino. Porque na verdade é aquela pessoa que necessita se importar para onde eu estou no reino do Senhor.
Mas isso não significa que eu não tenha que dar importância. Mas aqueles que estão vivendo no mesmo reino que eu, isso já é automático, nós já estamos no mesmo lugar. Ou seja, nós já estamos importados um com o outro. Estamos vivendo na mesma situação. Por isso é chorar com os que choram, se alegrar com os que choram. E uma outra coisa que encontramos nesta sociedade é o forte apelo visual da mídia, das indústrias de cosméticos. O padrão de beleza impresso nos outdoors, ou por que não dizer impresso em nossas mentes, em nossos olhos. Mulheres e homens cada vez mais escravos de um padrão utópico, que talvez meros mortais nunca alcançarão. Lógico que as pessoas devem se cuidar esteticamente, mas não viverem para isso. Porque dia após dia cresce o número de pessoas menos satisfeitas consigo mesmos, gerando assim até mesmo depressões e doenças. Pessoas querendo corresponder a expectativas dos outros e tornando-se desta forma cada vez mais frustradas. E o que este apelo visual gera em nós? O que este apelo visual gera em você, gera em mim? Gera uma preocupação excessiva com o olhar do outro e perguntas internas como o outro está me vendo? Gera uma preocupação excessiva de mudar quem sou para me tornar quem o outro quer que eu me torne. Gera uma preocupação excessiva de agradar o outro. Gera uma preocupação excessiva para atrair o olhar dos homens. E nisso podemos perceber que lutamos contra esse pensamento e que constantemente somos tentados a buscar os olhares dos homens quando fazemos algo até mesmo para Deus. Nós não precisamos de bajulações, precisamos sim de encorajamento, mas não de bajulações. Alguns hoje que têm ministérios fazem coisas para mostrarem para os outros que estão fazendo. Olha, estamos fazendo isto, estamos visitando a favela, estamos fazendo isto e aquilo. E Yeshua disse um dia que os que assim fazem já receberam seu galardão e advertiu para que nada fizéssemos a fim de sermos vistos pelos homens. E quando dermos ofertas, é para darmos com a mão direita, mas que a esquerda não saiba. E foi estritamente contra aqueles que tocam as trombetas nas praças a fim de serem glorificados pelos homens. Como se estivessem dizendo: ei, olha o que eu estou fazendo. Mateus 6, de 11 a 5. É importante que você leia aí onde você está. Hoje os Orkuts e Facebooks estão cheios de murais da boa ação. Eu não quero generalizar, porque com toda certeza há homens de Deus que não buscam isso. Tem fotos em seus sites e relacionamentos, mas não têm a intenção de mostrar algo aos homens. Aí cada um sabe de si, o Espírito mostra a verdade a cada um. Mas cuidemos para que o nosso coração não caia nisso, neste apelo visual. E eu falei sobre bajulações. Hoje, se ligarmos à televisão, veremos vários programas de reality shows e programas que buscam ídolos. E milhares de pessoas se inscrevem para esses programas, porque querem ser ídolos, porque querem mostrar ao mundo que são capazes. Talvez nossos púlpitos também estejam cheios de pessoas querendo ser ídolos, querendo mostrar que são capazes, pessoas querendo mostrar seus talentos. E em contrapartida, há esses programas porque há aqueles que querem os ídolos e aqueles que têm fama. Esses são os bajuladores dos famosos. A televisão está cheia de programas sobre famosos, sobre o diário dos famosos. Por quê? Porque há quem queira saber da vida deles. São os fãs, são as tietes. E trazendo para nós como igreja, não é problema em ser famoso ou estar em evidência perante os homens. Yeshua teve fama, de acordo com Lucas capítulo 4, verso 14. Mas a questão é que ele não procurou a fama, Deus o promoveu. No nosso meio há aqueles que buscam a fama e também há aqueles que bajulam os famosos. Você já ouviu alguém desconhecido que ninguém dava bola para ele e de repente esta pessoa grava um CD ou começa a ficar em evidência? Então começa a surgir os bajuladores. De repente o Orkut fica cheio, fica com o perfil lotado, não param de chegar mensagens no Facebook e cada dia surge alguém para adicionar no MSN. Não estou dizendo que todos os que mandam mensagens e fazem essas coisas sejam bajuladores, mas quem sabe não seja a maioria. O que eu quero aqui trazer é que precisamos de encorajamento sim, mas não de bajulações. E também quero dizer que há pessoas que estão em evidência que foram promovidas pelo Senhor, que não se importam com os bajuladores. Mas às vezes pode haver uma pressão para se fazer um diário para os fãs e acaba-se assim então distorcendo um pouco o que na verdade deveria ser uma carta para os santos. Assim como Paulo escrevia cartas para os santos e discípulos, e não gastava tempo escrevendo um diário para os seus fãs. Que o Senhor nos guarde desta mentalidade secular, dessa mentalidade profana. E teve um episódio interessante na vida de Paulo, em Atos relata isso, que Paulo em uma viagem à Grécia havia uma jovem adivinhadora que os declaravam como servos do Altíssimo, e ficavam gritando: olha os servos do Altíssimo.
E assim fez por dias, né? Atos 16, 17. E isto incomodou Paulo e ele expulsou o demônio daquela jovem. Aquela mulher elogiava Paulo e os que estavam com ele, ou melhor, os bajulava, né? Não encorajava, mas bajulava. E fiquemos atentos, porque algumas bajulações podem vir do diabo, do inimigo da nossa alma, para alimentar a soberba, para alimentar o orgulho. E Yeshua teve fama percorrendo as cidades e uma multidão começou a segui-lo, né? Talvez muitos bajuladores e poucos encorajadores que não estavam dispostos a comprometerem com ele verdadeiramente. Então Yeshua se volta para essa multidão e diz o seguinte: ei, quem realmente quer me seguir deve perder a sua vida. Yeshua não queria fãs, queria discípulos. Então que você não queira fãs, mas você queira discípulos, assim como Yeshua. E creio que ligado a toda esta questão de ídolos e fãs, temos a concepção errada de grandeza, né? Temos uma visão errada de quem é grande realmente. Neste século, os grandes e ídolos são aqueles que, como falamos, conseguem ficar dentro de uma casa com outros participantes, são aqueles que jogam bem futebol e fazem alguns gols, aqueles que vencem uma corrida de automóvel, aqueles que têm uma boa banda e cantam razoavelmente bem, e às vezes nem cantam bem, mas a mídia promove. E em geral são aqueles que estão em evidência na mídia, né? Esses são considerados grandes. Infelizmente essa inversão de valores também nos afetou como seguidores de Yeshua. E acabamos vendo como Samuel, ao ungir um rei para Israel, o qual olhou para a aparência. E o Senhor disse que ele não vê como o homem vê. Enquanto as escrituras nos mostram que grande era aquele que estava no meio das ovelhas, ou seja, Davi. Grande era aquele que nasceu uma manjedoura, né? Yeshua, Lucas 2,7. Grande era aquele que não passava de uma criança, Jeremias 1,6. Grande era aquele que não sabia falar direito, Êxodo 4,10 nos fala de Moisés. Grande era aquele que fedia camelo e morava no deserto, Mateus 11,11, João Batista. Grandes foram aqueles que na maioria das vezes não foram considerados grandes pelos homens. Grande não é aquele que faz coisas grandes em dimensão perante os homens, mas aquele que obedece ao Eterno e faz algo grande em importância mesmo que ninguém veja. Qual a nossa concepção de grande? As Escrituras nos falam que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Em 1 João nos diz isso. E uma outra questão dessa sociedade é a inversão de valores, onde acabamos vendo simples como complicado e complicado como simples. Buscamos mais o que é complicado e menos profundo, mais superficial, do que a simplicidade que é mais profunda. Isso devido ao imediatismo, devido à facilidade desse mundo. Vivemos dias do imediato e devido a este imediatismo nossas vidas se tornam superficiais, sem profundidade e simplicidade, onde buscamos saciar o momento com coisas que tornam a vida mais rápida e complexa. E o pensamento deste século é porque há muito a ser feito em pouco tempo. É verdade que complicamos muitas coisas com o objetivo de facilitá-las. É verdade também que o verdadeiro sentido do simples se perdeu. O homem ao longo da história facilitou a vida, mas não a tornou mais fácil. Pelo contrário, complicou ainda mais, deixando-a mais complexa, com várias invenções e avançando tecnologicamente. Por exemplo, antigamente usava-se o forno a lenha e hoje se usa o forno micro-ondas. Eu quero deixar claro que eu não sou contra invenções tecnológicas, mas eu estou falando de uma mentalidade que isso acaba influenciando o nosso modo de vida. Então agora eu pergunto, qual é o mais complexo e qual foi criado com a intenção de facilitar? Qual forno cumpre o seu objetivo com mais rapidez e agilidade? Eu creio que todos nós concordamos que é o micro-ondas, que é mais complexo, que foi criado com a intenção de facilitar e cumpre com mais rapidez e agilidade a sua função. Agora eu faço outra pergunta. Qual forno preserva mais a qualidade dos alimentos? E o tempo de preparo? Eu vejo que é o forno a lenha. Eu quero citar outro exemplo. Um caderno e uma caneta e o computador. Qual destes facilita mais? E qual é mais difícil de se usar e até mesmo de se ter? Sem dúvida é o computador. Nem sempre facilitar é sinônimo de mais fácil ou simples. Bom, com base nesses exemplos do nosso cotidiano, eu percebo que o simples não é gratuito, mas é mais fácil de se obter, mais acessível, sem muitos impedimentos para se ter ou ser. Está ligado a um processo mais lento e exige mais esforço, enquanto o complexo é menos acessível e, por facilitar, exige menos esforço e está relacionado à rapidez. No dicionário da língua portuguesa, a palavra simples tem um sentido de natural, é espontâneo, sem nada de artificial, algo que não é complexo, ou seja, sem impedimentos, sem acréscimo.
E eu percebo que facilmente nos acomodamos com o complexo, de maneira que passamos a ver o complexo como sendo simples. E temos dificuldade em ver o que é realmente simples. E eu quero deixar bem claro que não sou contra as invenções, como eu já falei, mas entendo que não posso deixar que este facilitar da cultura em que vivemos interfira e influencie na minha vivência dos princípios de Deus. E me afaste da simplicidade que há no Messias, em Cristo. Não posso viver com Deus tendo esta mentalidade. Até mesmo na igreja, quanto àqueles que são seguidores de Yeshua, fizemos muitas coisas com o objetivo de facilitar, mas que apenas complicou nossa maneira de ver e de viver com o Pai. Em algumas coisas perdemos a simplicidade e a essência. Precisamos viver de uma maneira simples e profunda, de modo que as pessoas olhem para mim e não encontrem impedimentos em verem o Pai. Que as pessoas vejam algo natural e que também pode ser vivido por elas, tanto no ser quanto no fazer. Creio que assim foi o Messias na Terra, foi Yeshua. Ele tornou acessível ao povo aquilo que os homens da época haviam complicado. Ele viveu de uma maneira simples, mostrando que era possível viver o que parecia impossível e complexo. Mas o que Cristo ofereceu exigia esforço para se obter. Graça não é sinônimo de gratuito. Aquilo que Yeshua veio e trouxe o simples, mas não que isso fique bem claro em nossa mente. Precisava esforço para se ter. Ele é um exemplo que se pode ser seguido e imitado, que possamos ser um modelo acessível, assim como Cristo foi. Mas entendendo que o acesso a este modelo não exige muito esforço, mas sim a permanência neste modelo exige esforço. Então que o Espírito nos ajude a vivermos de uma maneira simples, livre de artificialidade e complexidade, mas ao mesmo tempo de uma maneira profunda e não gratuita, ou seja, que exige esforço. Que lancemos da nossa mente a cultura do não esforço que percorre nos nossos dias hoje, porque a cultura do reino de Deus exige esforço para que possamos permanecer nela. E que fique claro que o simples é profundo e que exige esforço. Lembremos do forno a lenha. É simples, mas exige mais esforço. Você tem que cortar lenha, você tem que suar mais para fazer o fogo no forno a lenha. Mas para finalizarmos esta questão quanto aos valores deste mundo, desse século ao qual estamos vivendo, hoje se tem percebido que as pessoas querem ter intimidade sem compromisso. É só observarmos os jovens e veremos isto. Há um desejo pelo relacionamento sexual, porém não pelo compromisso. Esse pensamento também tem estado na igreja, onde as pessoas querem ter aliança ou um relacionamento íntimo com o Senhor, porém não querem um compromisso com Ele. Enquanto o Senhor Yeshua disse que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. E isto mostra compromisso. João 14, 21. Então que tiremos esta mentalidade de que a intimidade não tem compromisso. A intimidade está totalmente ligada com o compromisso. Bom, e trazendo algumas considerações finais, eu sei que há muitas coisas para refletirmos quanto aos valores dessa sociedade, aos quais temos nos moldado, mas eu quero ficar por aqui e que cada um examine a si mesmo com o auxílio do Espírito do Senhor, que o Senhor nos ajude a nos desmoldarmos deste mundo e termos a nossa mente restaurada para que conheçamos qual seja a sua boa, a sua perfeita, a sua agradável vontade. Eu sei que está escrito nas Escrituras que aquele que ama o mundo se faz inimigo do Senhor. Aquele que é amigo do mundo é inimigo do Senhor. E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então que nós venhamos servir ao Senhor e não a servir a dois senhores, porque isso não pode. Não há como dividir. Eu sirvo a um Senhor e sirvo a outro Senhor. Eu vivo no mundo, mas eu vivo em outro mundo. Eu guardo os mandamentos do Senhor, mas também guardo outros mandamentos deste século. Não há como fazer isso no reino do Senhor. Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Não há como fazer essa dicotomia. Então vivamos isso. Que a nossa mente seja renovada e nos desmoldemos do mundo para que conheçamos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que estejamos nesta vontade. Que o Senhor te guie, que o Senhor nos guie nessa verdade. Shalom.